Você tem uma Bíblia aberta em casa? Talvez deixada sobre a mesinha da sala? Aberta em algum salmo que você gosta? Ou em uma passagem que te marcou? E eu preciso te dizer algo que pode chocar você. Algo que a maioria dos católicos nunca ouviu. Algo que tem consequências espirituais reais que você não imagina. Porque deixar a Bíblia aberta em casa não é apenas uma questão de devoção ou decoração piedosa. Há práticas corretas e práticas perigosas. Há tradições espirituais verdadeiras e superstições que se infiltraram na fé. Há usos apropriados e usos que podem abrir portas para influências que você definitivamente não quer em seu lar. E a chave para entender tudo isso, a verdade que pode proteger você e sua família, está no final deste vídeo. Então fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir pode literalmente mudar a atmosfera espiritual da sua casa. Ao longo de tantos anos de ministério sacerdotal, de visitar casas, de aconselhar famílias, de responder perguntas sobre práticas de fé, eu tenho ouvido de tudo. Pessoas que deixam a Bíblia aberta pensando que isso automaticamente traz proteção, pessoas que abrem páginas aleatórias para receber mensagens, pessoas que seguem rituais específicos com a Bíblia aberta que aprenderam de avós ou de grupos de oração. E muitas dessas práticas, embora venham de boa intenção, embora venham de amor genuíno pelas Escrituras, estão fundamentadas em mal-entendidos, em superstições ou em misturas perigosas de fé católica com práticas que não são católicas de jeito nenhum. Então hoje eu quero te falar com toda a clareza, com toda a honestidade, com todo o amor pastoral que tenho no coração sobre a Bíblia em casa. Quando é apropriado deixá-la aberta, quando não é, quais práticas são saudáveis e quais são perigosas, e como você deve realmente tratar a palavra de Deus em seu lar para que ela cumpra seu verdadeiro propósito, te aproximar de Cristo, te alimentar espiritualmente, te guiar no caminho da santidade. Primeiro, deixe-me estabelecer algo fundamental que todo católico deveria saber, mas que muitos esqueceram ou nunca aprenderam. A Bíblia é a palavra de Deus. É o livro sagrado por excelência, é inspirada pelo Espírito Santo, é a revelação de Deus para a humanidade. Então sim, a Bíblia merece lugar de honra em toda a casa católica, deve ser tratada com reverência, com respeito, com amor. Não deve estar jogada em qualquer lugar, misturada com revistas mundanas, coberta de pó e esquecida. Mas aqui está o ponto crucial que muitos não entendem. A Bíblia não é um amuleto mágico, não é um talismã de proteção que funciona automaticamente só por estar ali. Não é um objeto com poderes sobrenaturais próprios. A Bíblia tem poder, sim, mas esse poder vem do que ela contém, a palavra viva de Deus. E esse poder se manifesta quando você lê, quando você medita, quando você aplica seus ensinamentos à sua vida, não simplesmente porque o livro físico está aberto em determinado lugar da casa. Então deixar a Bíblia aberta é errado? Não necessariamente. Depende totalmente do motivo, da intenção, de como você entende essa prática. Deixe-me explicar as diferentes situações e o que é apropriado em cada uma. A primeira situação, e a mais saudável espiritualmente, é quando você deixa a Bíblia aberta porque está ativamente usando-a para estudo, para oração, para leitura devocional. Você está no meio de uma leitura, precisa pausar para fazer outras coisas e deixa a Bíblia aberta na página onde parou para voltar a ela depois. Isso não só é apropriado, é maravilhoso, mostra que você está genuinamente engajado com a palavra de Deus, que ela é parte ativa da sua vida espiritual. Ou talvez você está meditando em determinada passagem durante alguns dias. Você deixa a Bíblia aberta naquela passagem na sua mesa de cabeceira ou em seu lugar de oração pessoal para poder voltar a ela facilmente, para relê-la, para deixar que aquelas palavras penetrem mais profundamente em seu coração. Isso também é completamente apropriado e espiritualmente saudável. A segunda situação é quando você cria um pequeno altar ou espaço de oração em casa e quer incluir a Bíblia aberta como parte desse espaço sagrado. Talvez você tenha um cantinho com imagens de Jesus e Maria, com velas, com um crucifixo, e você coloca a Bíblia aberta ali como reconhecimento de que a palavra de Deus é central na sua fé, como lembrete visual de ler as Escrituras,
como ponto focal para momentos de oração. Isso pode ser apropriado se for feito com a compreensão correta. A Bíblia ali não está funcionando como amuleto mágico, está funcionando como o que deveria ser. Palavra de Deus disponível, visível, honrada, pronta para ser lida e meditada. Você não está confiando no objeto físico para a proteção mágica. Você está criando um ambiente que te lembra de buscar a Deus, de orar, de ler sua palavra. Mas agora vamos às situações problemáticas, as práticas que são espiritualmente perigosas e que você deve absolutamente evitar. A primeira prática problemática é deixar a Bíblia aberta, acreditando que isso automaticamente protege sua casa de demônios, de mal olhado, de energias negativas, como se o livro físico aberto fosse um escudo mágico. E eu vejo isso constantemente. Pessoas que nunca leem a Bíblia, que não têm vida de oração ativa, que vivem em pecado, mas que mantêm uma Bíblia aberta no Salmo 91, pensando que isso sozinho vai protegê-las. E isso é superstição pura. É transformar a palavra de Deus em objeto mágico. É reduzir algo sagrado a amuleto. E Deus não funciona assim. A Bíblia te protege espiritualmente. Quando você a lê, quando você medita nela, quando você vive seus ensinamentos, quando você cresce em santidade através dela, não porque o livro físico está aberto em determinada página. Se você quer proteção espiritual para sua casa, o caminho é viver em estado de graça, frequentar os sacramentos, especialmente a Eucaristia, a confissão, rezar regularmente, ter objetos abençoados como crucifixos e água benta, fazer sua casa ser abençoada por um sacerdote. E sim, ler a Bíblia e viver de acordo com ela, mas simplesmente deixar o livro aberto, sem fazer nada disso, não vai te proteger de nada. A segunda prática gravemente problemática é usar a Bíblia para adivinhação, para buscar mensagens aleatórias, abrindo-a em qualquer página e colocando o dedo em um versículo, pensando que aquilo é mensagem de Deus para você naquele momento. Essa prática tem um nome técnico, bibliomancia, e é uma forma de adivinhação que a igreja sempre condenou. Agora deixe-me fazer uma distinção importante aqui, porque sei que alguns vão protestar. Há uma diferença entre bibliomancia supersticiosa e lectio divina apropriada. A bibliomancia é quando você trata a Bíblia como instrumento de adivinhação, abrindo aleatoriamente, esperando mensagens específicas sobre decisões que você precisa tomar, sobre seu futuro, sobre situações concretas. É quando você trata a Bíblia como se fosse tarô ou bola de cristal. A lectio divina apropriada, por outro lado, é uma prática antiga de oração com as Escrituras, onde você lê uma passagem lentamente, medita nela, deixa que o Espírito Santo ilumine seu coração através dela. E sim, às vezes Deus fala ao seu coração através de uma passagem que parece particularmente relevante para a sua situação, mas a diferença está na atitude, na intenção, na prática. Na lectio divina, você está seguindo um plano de leitura, está lendo as Escrituras de forma ordenada e sistemática, está buscando conhecer a Deus e sua vontade de maneira geral, e quando uma passagem te marca especialmente, você reconhece isso como graça de Deus. Na bibliomancia, você está tentando manipular o sobrenatural, está tratando a Bíblia como oráculo, está buscando atalhos para conhecer o futuro ou tomar decisões sem o trabalho de discernimento apropriado, oração paciente e uso da razão que Deus te deu. E essa distinção é crucial. Santo Agostinho mesmo teve uma experiência famosa onde ele ouviu uma voz de criança dizendo "Toli lege", que significa pegue e leia. E ele abriu a Bíblia e leu uma passagem de Romanos que foi instrumental em sua conversão. Mas isso foi ação direta de Deus em um momento específico de graça, não uma prática habitual de adivinhação. E mesmo Agostinho depois não passou o resto da vida abrindo a Bíblia aleatoriamente para receber mensagens. A terceira prática problemática é deixar a Bíblia aberta como parte de rituais que misturam catolicismo com outras tradições espirituais não cristãs. Por exemplo, eu já vi pessoas que deixam a Bíblia aberta em determinada passagem
junto com velas de cores específicas, com cristais, com outros objetos que vêm de tradições esotéricas ou de religiões afro-brasileiras, pensando que podem combinar tudo isso em um sincretismo espiritual. E isso é gravemente errado. Isso é profanar a palavra de Deus, usando-a em contextos que contradizem a fé cristã. A Bíblia é revelação do Deus verdadeiro, do único Deus, do Deus de Jesus Cristo. Não pode ser misturada com práticas de outras religiões, como se todas fossem compatíveis. Quando você faz isso, você não está honrando a Bíblia. Você está usando-a indevidamente. E você está abrindo portas espirituais muito perigosas. A quarta prática problemática é deixar a Bíblia aberta em lugares inapropriados ou tratá-la sem o respeito devido. Eu já vi Bíblias abertas no chão, no banheiro, em lugares sujos ou indignos, e embora o livro físico seja feito de papel e tinta, o que ele contém é sagrado, é a palavra de Deus e merece ser tratado com dignidade. Você não deixaria a Eucaristia consagrada jogada em qualquer lugar. Você não colocaria um crucifixo benzido no lixo. Da mesma forma, a Bíblia, que contém a palavra de Deus, deve ter lugar apropriado, deve ser mantida limpa, deve estar em lugares dignos. Se você vai deixá-la aberta, que seja num lugar respeitoso. Seu espaço de oração, sua mesa de estudos, sua cabeceira, não no chão onde pode ser pisada, não em lugares sujos, não tratada de qualquer jeito. E agora quero te falar sobre algo que poucos sabem, mas que é importante. O que fazer quando sua Bíblia fica velha, gasta, danificada ao ponto de não poder mais ser usada? Você não deve simplesmente jogá-la no lixo comum. Uma Bíblia, por respeito ao que contém, deve ser disposta de forma apropriada. O método tradicional é queimá-la respeitosamente e enterrar as cinzas em terra abençoada ou levá-la à paróquia onde podem dispor dela apropriadamente. Algumas pessoas preferem enterrar a Bíblia diretamente, sem queimar. O ponto é que você reconhece que esse livro, embora fisicamente seja papel, contém algo sagrado e merece disposição respeitosa, não ser tratado como lixo comum. E isso se aplica tanto a Bíblias velhas que não podem mais ser usadas, quanto a páginas que se soltaram ou partes danificadas. E agora, antes de continuar, quero te pedir algo importante. Se este conteúdo está te ajudando a entender melhor como tratar a Bíblia em casa, como evitar práticas supersticiosas e como desenvolver uma relação genuína com a Palavra de Deus, então inscreva-se neste canal. Precisamos continuar espalhando essas verdades da fé católica que tantos desconhecem. Clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para receber notificações, porque tem muito mais conteúdo como este que vai fortalecer sua fé e sua vida espiritual. Agora vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Qual é o verdadeiro propósito de ter uma Bíblia em casa e como você deve usá-la de maneira que realmente transforme sua vida? Porque veja, o problema não é ter ou não ter uma Bíblia aberta. O problema é quando as pessoas focam tanto no objeto físico, no ritual de deixá-la aberta, nos supostos efeitos mágicos disso, que esquecem completamente do propósito real da Bíblia. Ser lida, ser meditada, ser vivida. Eu conheço famílias que têm Bíblias lindas, caras, sempre abertas em lugar de destaque, mas que nunca as leem, nunca. A Bíblia é decoração, é símbolo de status religioso, é algo que você tem porque é católico e católicos têm Bíblias, mas não é algo que realmente molda a sua vida, que você estuda, que alimenta a sua alma. E isso é tragédia espiritual. Porque a Bíblia é alimento para a alma, é carta de amor de Deus para você, é mapa para a vida, é fonte de sabedoria, de consolo, de direção, de transformação. Mas tudo isso requer que você a abra não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Que você leia com atenção, que você medite no que lê, que você ore pedindo que o Espírito Santo ilumine sua compreensão, que você aplique os ensinamentos à sua vida concreta. São Jerônimo, um dos grandes doutores da Igreja e tradutor da Bíblia para o latim, disse algo profundo: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele está presente nas páginas da Escritura
Quando você lê o Evangelho, você está encontrando Jesus. Quando você lê as cartas de Paulo, você está aprendendo como viver em Cristo. Quando você lê os Salmos, você está orando as mesmas orações que Jesus orou. Então, ter uma Bíblia em casa e nunca lê-la é como ter comida na geladeira e morrer de fome. É como ter remédio no armário e morrer da doença que ele curaria. É desperdiçar um tesouro incalculável que Deus colocou nas suas mãos. E aqui está o que eu recomendo fortemente para todo católico. Estabeleça o hábito diário de ler a Bíblia. Não precisa ser 1 hora, não precisa ser capítulos inteiros. Comece com 10 ou 15 minutos por dia. Escolha um evangelho e leia alguns versículos. Leia um salmo, leia uma passagem das cartas de Paulo, mas faça isso todo dia, como parte da sua rotina espiritual, assim como você reza, assim como você vai à missa. E quando lê, não leia correndo, leia devagar, deixe as palavras penetrarem, faça perguntas. O que Deus está me dizendo através deste texto? Como isso se aplica à minha vida? O que eu preciso mudar? Como eu posso viver isso hoje? Converse com Deus sobre o que você leu. Agradeça por sua palavra. Peça ajuda para compreender e viver o que Ele te revelou. E se você tem família, especialmente se tem filhos, estabeleça o hábito de ler a Bíblia juntos. Pode ser à mesa do jantar, pode ser antes de dormir, pode ser em um momento específico do fim de semana, mas crie esse ritual familiar, onde vocês juntos abrem a palavra de Deus, leem uma passagem, conversam sobre ela, oram juntos. Isso vai criar laços espirituais na sua família que nada mais pode criar, vai passar a fé para seus filhos de maneira viva, não apenas como doutrina abstrata, mas como encontro real com a palavra viva de Deus. E aqui está algo lindo que acontece quando você desenvolve esse hábito de leitura diária da Bíblia. Sua mente começa a ser renovada. São Paulo fala sobre isso em Romanos. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E a Bíblia renova a sua mente. Ela muda como você pensa, muda seus valores, muda suas prioridades, muda como você vê tudo. Você começa a ver o mundo através dos olhos de Deus. Começa a julgar situações não segundo critérios mundanos, mas segundo a sabedoria divina. Começa a ter força para resistir tentações porque as palavras da Escritura ecoam em sua mente. Começa a ter paz em meio a tribulações porque você lembra das promessas de Deus que leu na Bíblia. Tenho visto isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que estavam vivendo vidas espirituais mornas, que eram católicas apenas nominalmente, que não tinham força para vencer pecados habituais, que estavam confusas sobre tantas coisas, e então começaram a ler a Bíblia diariamente, começaram a mergulhar na palavra de Deus, e em meses, em um ano, a transformação era visível, crescimento em santidade, paz interior, clareza de propósito, força para viver a fé autenticamente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, verso 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia tem poder para penetrar nas profundezas do seu ser, para revelar o que está escondido, para curar o que está ferido, para fortalecer o que está fraco. Mas esse poder se manifesta quando você lê, quando você se expõe à palavra, quando você deixa que ela trabalhe em você. Não quando o livro está meramente aberto em algum lugar da casa, enquanto você ignora completamente o que está escrito nele. E agora quero te falar sobre algo que causa muita confusão. A diferença entre ter fé na palavra de Deus e ter superstição sobre o objeto físico da Bíblia. Ter fé na palavra de Deus é correto, é essencial, é parte da fé católica. A palavra de Deus tem poder. As promessas de Deus são verdadeiras. Os ensinamentos de Deus são sabedoria perfeita. Então, quando você lê na Bíblia que Deus te ama, você crê. Quando lê que Deus te protege, você crê. Quando lê que Deus tem propósito para a sua vida, você crê. Isso é fé genuína. Ter superstição sobre o objeto físico é acreditar que o livro em si, independentemente do seu conteúdo, independentemente de você lê-lo ou não, tem poderes mágicos.
é acreditar que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai automaticamente proteger sua casa, mesmo que você nunca leia aquele salmo, nunca ore, nunca viva em estado de graça. Isso é superstição. E superstição não é fé, é distorção da fé. A Igreja sempre condenou superstição. O Catecismo da Igreja Católica diz claramente que superstição é desvio do culto que devemos ao verdadeiro Deus. É atribuir poderes mágicos a objetos, práticas ou rituais. E quando você trata a Bíblia como amuleto mágico, você está praticando superstição, não fé católica autêntica. Então, como você sabe se sua prática com a Bíblia é fé genuína ou superstição? Faça estas perguntas a si mesmo. Primeiro, você lê regularmente a Bíblia que tem em casa? Se a resposta é não, se a Bíblia está ali apenas como objeto, então você provavelmente caiu em superstição. Segundo, você acredita que a Bíblia tem poder por causa do que está escrito nela ou por causa do objeto físico em si? Se você pensa que o objeto físico tem poder mágico próprio, isso é superstição. Terceiro, sua confiança em Deus vem do relacionamento com Ele através da oração, dos sacramentos e da vivência do Evangelho. Ou você está confiando em rituais e objetos para proteção mágica? Se é o segundo, você está em território perigoso de superstição. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. Superstição não só é errada teologicamente, ela também é espiritualmente perigosa. Quando você pratica superstição, quando você busca proteção ou poder através de meios mágicos, em vez de através de relacionamento genuíno com Deus e vida sacramental apropriada, você está abrindo brechas espirituais. Você está andando em terreno que não é protegido pela graça de Deus, porque você não está fazendo as coisas do jeito de Deus. Está tentando manipular o espiritual através de atalhos supersticiosos. E o inimigo, o demônio, ele adora quando cristãos caem em superstição. Por quê? Porque superstição mantém você espiritualmente fraco, enquanto te dá falsa sensação de segurança. Você pensa que está protegido porque tem sua Bíblia aberta, seus amuletos, seus rituais, mas na realidade você não está crescendo em santidade real, não está desenvolvendo um relacionamento genuíno com Deus, não está recebendo as graças dos sacramentos porque sua confiança está em coisas erradas. Então, se você reconhece que tem praticado superstição com a Bíblia ou com outros objetos religiosos, o que você deve fazer? Primeiro, confesse isso. Reconheça diante de Deus que você se desviou, que colocou confiança em coisas erradas, que praticou superstição em vez de fé genuína. Vá à confissão se necessário. Segundo, eduque-se sobre fé católica autêntica. Aprenda o que a Igreja realmente ensina sobre sacramentais, sobre oração, sobre vida espiritual. Terceiro, mude suas práticas. Pare com os rituais supersticiosos. Comece a fazer as coisas do jeito certo. Leia a Bíblia em vez de apenas deixá-la aberta. Reze genuinamente em vez de recitar fórmulas mágicas. Frequente os sacramentos. Viva em estado de graça. E agora vou te dar orientações práticas e concretas sobre como você deve ter e usar a Bíblia em sua casa de maneira espiritualmente saudável e poderosa. Primeira orientação: toda casa católica deveria ter pelo menos uma Bíblia. Se possível, uma Bíblia católica aprovada, com todos os livros do cânon católico, incluindo os deuterocanônicos que os protestantes removeram. E se você pode, tenha Bíblias em diferentes lugares. Uma no seu espaço de oração pessoal, uma na sala onde a família se reúne, talvez uma na cabeceira para leitura noturna. Segunda orientação: trate sua Bíblia com respeito. Tenha um lugar digno para ela quando não está usando. Pode ser uma estante bonita, pode ser sua mesa de cabeceira, pode ser parte de um espaço de oração em casa. Mantenha-a limpa. Não a deixe jogada no chão, não a misture com lixo ou com coisas indignas. Se ela cair no chão acidentalmente, pegue-a com respeito, talvez beijando-a como sinal de reverência. Terceira orientação: leia sua Bíblia regularmente. Estabeleça um plano de leitura. Pode começar pelos Evangelhos, se você é novo nisso. Pode seguir as leituras da missa diária. Pode usar um guia de leitura da Bíblia em um ano. O importante é ter constância. 10 minutos todo dia é melhor do que 1 hora uma vez por mês. Quarta orientação:
Quando você deixar sua Bíblia aberta, faça isso pelas razões corretas. Deixe aberta porque você está no meio de um estudo e vai voltar a ela. Deixe aberta em seu espaço de oração como lembrete visual para ler. Deixe aberta em uma passagem que você está meditando durante alguns dias. Mas não deixe aberta acreditando que isso sozinho traz proteção mágica ou substitui leitura real e vida espiritual genuína. Quinta orientação: use a Bíblia em oração familiar. Reúna sua família regularmente para ler juntos a palavra de Deus. Deixe que seus filhos vejam você lendo a Bíblia. Converse com eles sobre o que vocês leem. Responda suas perguntas. Mostre que a Bíblia não é livro de histórias antigas, mas palavra viva que se aplica à vida de vocês hoje. Sexta orientação: quando você tiver dúvidas sobre passagens difíceis, não invente interpretações próprias. A Bíblia não é para interpretação privada de qualquer jeito. Use recursos apropriados, comentários católicos confiáveis, ensinamentos da igreja, orientação de um sacerdote bem formado. A igreja nos deu escrituras e também nos deu autoridade de ensino para interpretá-las corretamente. E sétima orientação: viva o que você lê. Essa é a mais importante de todas. Tiago 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Você pode ler a Bíblia inteira todo ano, mas se não vive o que lê, de que adianta? O propósito da palavra de Deus não é apenas informar você, é transformar você. É fazer você crescer em santidade, em amor, em todas as virtudes cristãs. Então, quando você lê sobre perdão, perdoe. Quando lê sobre caridade, pratique caridade. Quando lê sobre humildade, seja humilde. Quando lê sobre pureza, viva puramente. A palavra de Deus deve fluir da página para a sua vida, deve se tornar carne em você, assim como a palavra se tornou carne em Cristo. E agora, chegando ao final, quero te dizer a coisa mais importante de todas, a chave que prometi no início. Se você tem uma Bíblia aberta em casa, tenha cuidado. Tenha cuidado para não cair em superstição. Tenha cuidado para não tratar a palavra de Deus como um mero objeto mágico. Tenha cuidado para não ter a Bíblia fisicamente aberta enquanto seu coração está fechado para o que Deus quer te dizer através dela. Mas também tenha cuidado no sentido de preste atenção, dê importância, honre esse tesouro que você tem, porque a Bíblia em suas mãos é presente incalculável. São milhares de anos de história da salvação, é revelação do próprio Deus. É caminho para conhecer Cristo intimamente. É fonte de sabedoria que pode guiar toda a sua vida. Então sim, tenha uma Bíblia em casa. Deixe aberta se isso te ajuda a lembrar de ler plais, se faz parte de seu espaço de oração, se é ponto focal para a sua vida espiritual. Mas nunca esqueça que o livro aberto não é o fim em si mesmo. É meio. Meio para encontrar Deus, meio para conhecer Cristo, meio para ser transformado pelo Espírito Santo. E se este vídeo te ajudou a entender melhor como ter e usar a Bíblia em casa, se você aprendeu a diferença entre fé genuína e superstição, se você está comprometido agora a realmente ler e viver a palavra de Deus, então eu te peço, inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo com sua família e amigos que precisam ouvir esta mensagem. E nos comentários me conte, você tem uma Bíblia em casa? Você a lê regularmente? O que este vídeo mudou em sua compreensão? Que a palavra de Deus ilumine seu caminho. Que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para seu caminho, como diz o Salmo 119. Que você não apenas tenha uma Bíblia aberta em casa, mas que tenha um coração aberto para receber tudo o que Deus quer te dizer através dela. E que sua vida seja testemunho vivo de que a palavra de Deus tem poder para transformar, para salvar, para santificar todos que a abraçam com fé genuína. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo. Amém.